Raíssa Michalski, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje eu vim trazer para vocês uma resenha da série Seleção. A série Seleção foi originalmente publicada como uma trilogia composta pelos livros A Seleção, A Elite e A Escolha, sendo que o primeiro livro foi publicado em 2012. Em 2015, a trilogia foi expandida para uma série com a publicação de A Herdeira e depois de A Coroa, e atualmente também tem alguns livros de contos, no caso 2, só que eu tenho só esse, que é Contos da Seleção, O Príncipe e o Guarda. A autora da série é a Kiera Cass. Ela nasceu em 19 de maio de 1981 no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ela é descendente de uma família porto-riquenha e se graduou em História pela Radford University. Para fazer uma resenha mais completa a respeito dessa série, eu vou falar primeiro da trilogia inicial, depois dos dois livros que foram lançados na sequência e depois um pouquinho sobre os livros de contos. A trilogia inicial de Seleção, como eu já disse, é composta pelos livros A Seleção, A Elite e A Escolha. A história de toda a série Seleção se passa em nosso mundo, mas em um futuro após a Quarta Guerra Mundial. Não vou trazer muitos detalhes a respeito da história e da política, porque eu achei bem interessante descobrir esses detalhes ao longo da leitura dos livros. Mas para poder contextualizar um pouco do que está acontecendo no mundo, após esses conflitos, grande parte do mundo volta à monarquia, incluindo o lugar onde vai se passar a história, que é o antigo Estados Unidos, que agora se chama o Reino de Ileia. E ainda nesse Reino de Ileia, as pessoas foram divididas em castas de 1 a 8. Cada casta possui mais ou menos definidas profissões que podem ser praticadas e a média de renda que as pessoas possuem, sendo que a casta mais alta é a casta 1, que é composta pela nobreza e pelo clero. Na história dessa trilogia, vamos acompanhar America Singer, uma garota de 17 anos que faz parte da casta 5 e como profissão ela é música. Sua família também é da casta 5 e alguns são músicos ou possuem outros talentos ou praticam outras coisas do ramo artístico. É uma família de baixa renda que passa dificuldade algumas vezes. América está apaixonado por um garoto chamado Aspen, que é de uma casta menor, e eles namoram em segredo. Eles inclusive têm planos para anunciarem seu relacionamento e futuramente se casarem, mas a vida deles está prestes a mudar com o anúncio da seleção. A seleção serve para escolher entre as plebeias do reino uma para se casar com o príncipe de Ileia. 34 garotas entre 16 e 20 anos são sorteadas dentre as meninas que se inscreveram, cada uma representando um dos estados de Ileia. No caso dessa trilogia, elas estão concorrendo à mão do príncipe Maxon, ganhando assim o título de princesa e futuramente rainha. As 34 garotas sorteadas vão passar a viver no Palácio Real, aprender etiqueta e outras coisas a respeito de como ser uma princesa e também tentar conquistar o coração de Maxon, até que no final apenas uma seja escolhida. América se inscreve para participar da seleção obrigada pelo seu namorado Aspen e também pela mãe, pois se ela for selecionada vai ganhar uma ajuda financeira que será muito bom para sua família. Com essa base eu posso dizer que o primeiro livro da trilogia vai trazer o início da seleção, vai apresentar os personagens e o ponto ali da história e da política em que se encontra este mundo. E também já vai começar a trazer os acontecimentos durante a seleção. O segundo livro vai trazer o momento em que a seleção é reduzida para a elite, onde restam apenas 6 meninas. E o último traz o desfecho dessa trilogia com a escolha da princesa. Ainda vamos encontrar nessa trilogia romances e aventuras, ataques sangrentos de rebeldes contra a coroa, importantes informações políticas e históricas, garotas fazendo de tudo pelo coração de Maxon ou por uma coroa reluzente. E América estará em meio a toda essa confusão, ainda apaixonada por Aspen, mas com o doce príncipe Maxon em seu caminho. Falando agora da sequência dessa série, que é A Herdeira e A Coroa, eu vou ter que trazer alguns spoilers a respeito da trilogia inicial, então se vocês ainda não leram, já pule para o final do vídeo para não terem nenhum spoiler. Se eu conseguir, eu vou deixar em algum ponto aqui na tela onde vocês podem continuar com o vídeo sem nenhum spoiler. Esses livros aqui se iniciam 20 anos após o final da seleção com a America Singer. Muitas mudanças ocorreram em Ileia.
Maxon e a América estão casados e são o rei e rainha do reino e possuem 4 filhos. Vamos reencontrar aqui muitos personagens conhecidos da trilogia inicial em um reino onde não há mais a divisão de castas que anteriormente existia. O reino está em relativa paz, apesar de ainda restar alguns resquícios das castas e alguns rebeldes. Nesses 2 livros somos apresentados a filha mais velha deste casal, que é a princesa Eadlyn, narradora da história, e que será a futura rainha de Ilea. Ela já auxilia seu pai em alguns assuntos políticos e se mostra ao povo como uma garota forte e preparada para ser uma rainha. Mas devido aos problemas pelo qual o reino está passando, seu pai lhe apresenta uma possibilidade de uma seleção, que poderia auxiliar na motivação do povo e diminuir a manifestação rebelde. Nessa nova seleção, 34 garotos seriam sorteados para que Adam pudesse escolher seu futuro marido dentre eles. E com essa proposta diferente, vamos nos ver em uma nova seleção com 34 garotos. Sobre os livros de conto, pelo que eu vi a respeito, há 2 deles. Um é esse aqui, Contos da Seleção O Príncipe e o Guarda, e o outro é Felizes para Sempre. Este livro aqui eu já comentei a respeito dele no último vídeo de lidos do mês. Esse livro traz 2 contos, o primeiro chamado O Príncipe, e ele é do ponto de vista do Maxon, que vai contar um pouquinho sobre o início da seleção e como ele estava nervoso e ansioso para o início dele, e também alguns pequenos fatos no inicinho da seleção. O segundo conto, que é O Guarda, vai trazer uma história do ponto de vista de Aspen, que se passa no livro A Elite. O outro livro, Felizes para Sempre, eu não tenho, mas pelo que eu vi na internet, ele traz esses 2 contos, o do príncipe e o do guarda, e mais 2 outros. O primeiro desses 2 outros contos chama-se A Rainha e vai trazer uma história sobre a rainha Amberly, que é a mãe de Maxon. O outro conto chama-se A Favorita e vai trazer uma história sobre uma das candidatas da seleção inicial, que era a Marlene. Esses 2 livros ainda trazem algumas informações extras. Minha opinião a respeito é que essa é uma série bem amorzinha e uma leitura bem rapidinha. Eu gostei mais dos livros da trilogia inicial do que dos complementares da série. Eu acho que isso é principalmente por causa da personagem principal que narra a história, que no caso da trilogia inicial é a América, e ela é uma personagem mais cativante, que já passou por muita coisa, que é bem amiga, então acho que mais fácil se identificar com ela. Já a personagem principal dos livros complementares é a Eadlyn. Ela é uma garota, digamos, mais mimada, que já nasceu em berço real, então é um pouco difícil se acostumar com o jeito dela, quando já havíamos acostumado com a América. Mas essas 2 personagens têm aqueles problemas de adolescente, aquelas crises amorosas, aquelas dúvidas que deixam a gente bem nos nervos, pedindo pelo amor de Deus que elas resolvam logo. Os contos eu não tenho muito como opinar a respeito deles, porque eu li só alguns. Eu gostei bastante do conto do Maxon, mas achei o do Aspen bem desnecessário. No geral, achei que valeu a pena ter lido os 5 livros da série, pois os 2 últimos complementou o mundo e as coisas que aconteceram após o final da trilogia inicial, e alguns acontecimentos foram bem importantes e caminharam um pouquinho dentro da trilogia inicial para que acontecesse nos 2 outros livros da série. Se você gostou muito da trilogia inicial, tenho certeza que também vai gostar dos 2 livros seguintes da série, mas se não gostou tanto, acho que talvez não vale a pena dar continuidade. Se você acha que essa série é um romancezinho água com açúcar e só isso, está bem enganado. Sim, o ponto principal da história é o romance, e muitas coisas giram em torno dele. Mas há muito mais coisa interessante, principalmente relacionada à política e à história, por causa do momento em que está se passando este livro. Eu achei bem interessante os fatos históricos que são apresentados ao longo dos livros, e também as intrigas políticas e outras informações políticas que também são apresentadas. Eu achei que essas questões complementaram bastante a série. Então, pessoal, esse foi o vídeo para falar da série Seleção da Kiera Cass. Espero que vocês tenham gostado. Deixem pra mim aqui nos comentários as suas opiniões sobre essa série. Vocês que já leram, quais são as opiniões positivas e negativas, quais são os pontos principais, e suas opiniões podem deixar com sinceridade. E vocês que ainda não leram, se leram apenas alguma parte, vocês têm vontade de iniciar essa série ou se dar continuidade a ela. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!